Olá, você com certeza já ouviu ou viu alguma coisa sobre deficiência, ou em algum momento tenha se deparado com uma pessoa com deficiência que precisava de ajuda. Também já tenha ouvido alguma coisa sobre língua de sinais. Eu sou Salva Samuel Zefanias e neste vídeo vou apresentar algumas curiosidades muito importantes sobre a língua de sinais. Nosso tema é abordado no âmbito da pesquisa, analisando o uso das tecnologias assistivas para mulheres com deficiência no ensino superior. E que tal você aprender sobre algumas coisas que já ouviu, talvez, que a língua de sinais é universal, que ela é mímica, ou que é simplesmente fazer alguma coisa como isso e já está transmitindo alguma informação. Eu separei 6 curiosidades importantíssimas sobre a língua de sinais. Então, fique aqui para aprender sobre a língua de sinais ou sobre outras coisas relacionadas à deficiência no nosso site. Então, vamos para as nossas curiosidades. A primeira curiosidade é que as línguas de sinais, ou a língua de sinais, surge das línguas orais. Analisando isto, vamos pensar. Se as línguas orais, como por exemplo o português, o inglês, nós oralizamos as línguas de sinais, produzimos sinais manuais, não manuais, usando expressões faciais ou movimento corporal. Será que podemos ainda continuar afirmando que as línguas de sinais surgiram das línguas orais? Elas são línguas com sua própria gramática e estrutura, o que é admitido para que uma língua seja considerada uma língua que permite manter comunicação. A segunda curiosidade é que a língua de sinais é mímica. Nós já fizemos jogos de mímicas várias vezes na nossa vida e neles nós desejamos que as pessoas em que nós produzimos algum gesto, vamos assim dizer, percebam algum código e que decifram esse código. Mas a língua de sinais não é necessariamente isso. Quando você se depara com alguém que sabe que você conhece a língua de sinais, ela produz um gesto qualquer esperando que você entenda alguma coisa. E você naturalmente não vai entender nada, porque a língua de sinais é uma língua padronizada em alguns casos e com uma gramática. Todos os elementos que estão incorporados a ela foram bem estudados, a ponto de podermos admitir que ela é uma língua. E a terceira dica, a mais popular de todas, a língua de sinais é universal. Não é verdade. Cada país, cada comunidade surda tem sua própria língua de sinais. O que nós podemos considerar que é universal são os parâmetros da língua de sinais, como por exemplo, expressões faciais, movimento corporal, a orientação da mão, a configuração da mão. Essas são coisas comuns e todas as línguas de sinais têm incorporado. Por exemplo, uma pessoa surda no Brasil, em Portugal ou em Moçambique vai se comunicar através do quê? Sinais manuais, expressões faciais ou movimento do seu corpo. Mas nós, aqui em Moçambique, que é o contexto em que é feito esse vídeo, temos a nossa própria língua, que é a língua de sinais de Moçambique. O Brasil tem a sua própria língua, que é o caso a Libra. Portugal, por exemplo, que é a língua gestual portuguesa, também tem a sua língua. E por que isto acontece? Por causa do contexto em que nós vivemos. E uma coisa importante, nós também como moçambicanos temos variação da nossa língua. Os surdos, por exemplo, na Beira e em Maputo, usam sinais em algum momento totalmente diferentes para se referir a alguma coisa. Vamos ver como isso funciona. Os que vivem na cidade estão muito habituados à globalização e ao modo de vida em que a tecnologia tem nos proporcionado. Para nós, o sinal de fogo pode ser este, que é o sinal de gás. Mas para os que vivem em zonas rurais e recônditas, o sinal pode variar para este, por exemplo, que é o movimento que nós fazemos para juntar a lenha e fazer o fogo. Nos referimos da mesma coisa, mas em sinais diferentes, porque nosso contexto de vida é também diferente. E outra coisa importante que eu já tinha dito, essa é a quarta dica. A língua de sinais não são somente sinais. Como eu já tinha falado, é preciso incorporar outras coisas, expressões faciais, movimentos corporais, orientação da mão e esse sinal que nós produzimos. Precisamos dar vida a ele para que tenha sentido. Por exemplo, se eu quiser dizer que eu estou feliz, eu não vou dizer feliz. Mas para transmitir através do meu rosto e do meu corpo que eu estou feliz, eu vou fazer feliz. É por isso que não só são simplesmente sinais. É preciso incorporar alguma outra coisa a esse sinal para que tenha sentido. E outra coisa importante, esta é a quinta dica. A língua de sinais tem uma gramática, uma estrutura organizada para ser admitida como língua. Por exemplo, a organização frásica no português obedece objeto, sujeito, predicado. Na língua de sinais, nós vamos fazer o inverso. Se eu, em português, digo eu vou à escola, em língua de sinais eu vou dizer eu, escola, ir. Porque os verbos dessa língua, primeiro, não são conjugados e eles ficam
no fim da frase, dependendo dos casos. Existem casos em que o verbo pode mudar de posição, no caso de frases negativas, mas se você quiser aprender sobre isso, continua aqui no nosso site. Agora estamos aprendendo as 6 dicas importantes. E a última, muito curiosa e super importante, é que na língua de sinais você adota um sinal que passa a ser o seu nome. Exatamente. No mandarim, todo mundo que aprende mandarim tem um nome próprio da língua. E na língua de sinais é exatamente curioso. Esse sinal pode ser alguma característica física sua, algo que você gosta de fazer, que você fazia na infância, ou qualquer coisa que tenha sido atribuída assim de forma espontânea. Meu sinal, por exemplo, é este. Porque como eu tenho essa pinta preta aqui, sempre que alguém olha para mim, a primeira coisa que lhe chama a atenção é isto. Se quiser aprender outras coisas sobre deficiência, como por exemplo, o caso de uso correto da tecnologia para nos referirmos às pessoas com deficiência, quer aprender sobre tecnologia assistiva e como isto funciona, visite o nosso site e veja outras informações que nós vamos desenvolvendo ao longo da nossa pesquisa. Muito obrigada por ter ficado esses 5 minutinhos para aprender coisas muitíssimo importantes sobre a deficiência e sobre a acessibilidade. Como eu disse, eu sou Samba Samuel e foi um prazer enorme apresentar isto para vocês. Tchau, tchau e obrigada.